Boa noite, pessoal. Para mais uma aula da Escola Orante, a gente vai dar continuidade à, à aula que a gente começou na semana passada, a permanência em Roma. Mas antes eu queria pedir um minutinho de silêncio, eu vou fazer uma oração, para aí daí então a gente começar. Amado Pai Universal, fonte infinita de amor e compaixão. Nesse momento de oração, elevamos nossos corações em gratidão por tua presença constante em nossas vidas. Que a tua luz divina nos envolva, guiando-nos pelo caminho da bondade, da beleza e da verdade. Que possamos sentir a tua presença em cada gesto de amor que compartilhamos, em cada palavra de conforto que pronunciamos. Abençoa-nos com sabedoria para compreendermos a tua vontade e que o Espírito da Verdade nos dê coragem para segui-la. Que a tua presença nos fortaleça nos momentos de dificuldades, como esse que estamos passando no Rio Grande do Sul. Que possamos todos, sob a orientação do nosso ajustador do pensamento, agir com compaixão e solidariedade para com as vítimas das enchentes. Que o Espírito Santo proteja aqueles que voluntariamente oferecem ajuda e conforto, enquanto buscam minimizar os impactos dessa catástrofe ambiental. Que os nossos corações se unam em apoio mútuo e que a esperança prevaleça nesses tempos de adversidade. Que a tua paz, que excede todo entendimento, permeie nossos corações e inspire as nossas ações. Guia-nos, Pai, para que sejamos instrumentos do teu amor nesse mundo, irradiando esperança e compaixão a todos os seres. Que assim seja, em nome do amor que nos une a ti, agora e para sempre. Amém. Amém. Então vamos lá. Bem-vindo a todos que chegaram agora. Vamos começar a apresentação. Então, essa vai ser a segunda parte da aula 6, capítulo 2, do módulo 4 da Escola Orante. Essa aula é baseada no documento 132, a permanência de Jesus em Roma, né, naquela viagem que ele fez com Gani de Gonode. E é sempre importante explicar que essa apresentação e todas as outras, elas são resultado da interpretação da pessoa que faz essa apresentação, né, da facilitadora ou do facilitador. Porque não existe nenhuma interpretação oficial do livro de Urântia. Você precisa ler o livro, né, e você mesmo tirar as suas conclusões. Então, esse trabalho que a gente faz aqui na escola, que faz nos grupos de estudo, com apresentações, é só uma tentativa de ajudar, né, as pessoas a compreenderem um pouquinho mais o livro de Urântia. Mas o que é fundamental é você ler o livro de Urântia. E quando você vai lendo o livro de Urântia, você vai formando dentro de você os seus entendimentos, você vai percebendo os entendimentos, os ensinamentos de Jesus e vai adaptando eles segundo a sua bagagem, segundo o seu conhecimento, tá? E as imagens que eu sempre coloco, eu gosto sempre de colocar imagens, mas não existem também imagens oficiais, essas imagens eu pego em sites de imagens free, né, de imagens livres que a gente pode usar, mas elas são meramente ilustrativas, só para dar uma leveza na apresentação. Então, vamos lá. A permanência em Roma. Então, eu só vou fazer recapitular o que a gente viu na aula passada, eu fiz um pequeno resuminho, de novo, a minha interpretação, e para a gente conseguir lembrar o que a gente falou na aula passada. Então, o documento 132 do livro de Urântia descreve a estadia de Jesus, Gani de Gonode, na capital do Império Romano. Durante essa estadia,
Eles compartilharam ensinamentos espirituais e interagiram com uma variedade de pessoas e culturas dessa cidade de 2 milhões de habitantes. Então, entre os anos de 22 depois de Cristo e 23 depois de Cristo, Roma contava com 2 milhões de pessoas, né, de habitantes, mais a população flutuante que existia por lá, como era uma capital do império. Muitas pessoas passavam por lá. E Jesus decidiu fazer essa viagem também, né? Um dos motivos pelos quais ele decidiu fazer essa viagem com Ganide e Gonode foi para conhecer as pessoas, para estar em contato com as pessoas, para conhecer a cultura, ver a diversidade e se preparar para o seu ministério público. Esse documento ele destaca a importância do serviço pessoal, da ministração social e da busca pela verdade espiritual em meio às complexidades da vida urbana e cosmopolita de Roma. Então é como se Jesus tivesse ido no Brasil, para a cidade de São Paulo, para os Estados Unidos, para Nova York. Então ele foi para um grande centro onde tem muitas pessoas para conhecer essas pessoas. E lá, nessa viagem, ele teve contato com mais de 500 pessoas. Jesus destacava que a religião verdadeira não estava ligada a rituais externos ou observâncias superficiais, mas sim a relação pessoal e íntima com Deus, o Pai Universal. Ele ensinava que a religião verdadeira era caracterizada pela fé viva e ativa, pelo amor desinteressado ao próximo e pela busca sincera da vontade divina. Então, continuando, a gente viu também que Jesus aprendeu muito sobre os homens enquanto estava em Roma. Mas uma das experiências mais valiosas dessa sua permanência de 6 meses em Roma foi o seu contato com líderes religiosos da capital do império e a influência que Jesus teve sobre cada um deles. Então, ele se encontrou nesse período com 32 líderes religiosos, estoicos, do estoicismo, do mitraísmo, do cinismo e todos os cultos que existiam lá em Roma. E Jesus conseguiu passar o seu ensinamento, o seu entendimento para 30 deles. Então, 30 deles tornaram-se depois precursores e embaixadores do Evangelho do Reino. Então, eles foram tocados por Jesus e continuaram o trabalho. Então, isso que eu acabei de falar. Desse grupo de 32 líderes instruídos por Jesus em Roma, 30 deles tornaram-se indivíduos fundamentais para a implantação do cristianismo em Roma. E alguns deles colaboraram também para transformar o principal templo mitraico na primeira igreja cristã daquela cidade. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês a imagem de uma igreja que existe, né, lá em Roma, e embaixo dela, no subsolo, a gente encontra o templo mitraico. Então, com os bancos em cimento, não cimento, em pedra, com um altar, com a imagem de um deus, do deus mitraico, né? E a igreja cristã foi construída em cima desse templo. E aí, o primeiro tópico, a primeira sessão que a gente viu na semana passada, falava sobre os verdadeiros valores. Então, nessa sessão, Jesus e seus seguidores discutem sobre os valores espirituais em contraste com os valores materiais. Jesus destaca a importância de priorizar os aspectos espirituais da vida sobre os materiais, enfatizando que as realizações espirituais são eternas e têm mais significado do que as conquistas materiais. Isso parece bastante lógico. Jesus ensina que o reino dos céus está dentro de cada um de nós e que a verdadeira riqueza reside na conexão com Deus e na prática do amor e da compaixão para com os outros. Esse tópico promove uma reflexão sobre a natureza dos valores duradouros e a busca de uma vida centrada nos princípios espirituais. Então, foi isso que a gente viu no primeiro tópico, na primeira sessão
desse documento 132. E aí, o segundo tópico, a gente falou sobre o bem e o mal. Nessa sessão, Jesus aborda sobre a questão da natureza do bem e do mal, e ele ensina que o bem é inerente à natureza de Deus, enquanto que o mal é potencial e o resultado da escolha humana em se afastar do caminho da verdade e do amor. Então, bem, Deus é o bem, se você se afasta de Deus, você está optando pelo mal. Jesus destaca a importância de reconhecer e resistir ao mal, cultivando o caráter moral e vivendo de acordo com os princípios espirituais. Ele também ensina que, apesar da presença do mal no mundo, a bondade e a verdade prevalecerão no final. Então, no final de tudo, nós chegaremos em luz e vida em algum momento, né? E a bondade e a verdade prevalecerão. Esse tópico oferece uma reflexão sobre a natureza da moralidade e a luta entre as forças do bem e do mal na jornada espiritual de cada um de nós, né, da humanidade. Depois a gente falou sobre a verdade e a fé. Nesse tópico, Jesus e seus seguidores exploram a relação entre a verdade e a fé. Ele ensina que a verdade é uma revelação de Deus e que a fé é a resposta humana a essa verdade. Jesus enfatiza a importância em buscar a verdade através da experiência pessoal e da comunhão com Deus. Então, você vai construindo, né? Você vai percebendo essa verdade através das suas experiências e da sua conexão com Deus. Ele também destaca que a fé autêntica é uma confiança inabalável em Deus, né? No seu Pai Celeste, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida. Então, independente do que esteja acontecendo, você tem que conservar uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé tão forte que te traz uma confiança e uma certeza de que nada pode te acontecer. E do que o que te acontecer, no que eventualmente te aconteça agora, é uma coisa passageira, porque não terá reflexos na sua vida, na sua jornada ascensional até o Pai. Na verdade, ela está construindo degraus, né, para a sua ascensão. Esse tópico encoraja uma busca contínua pela verdade espiritual e uma confiança firme na orientação divina através da fé. A gente falou também na semana passada sobre a ministração pessoal. Depois vocês, quando tiverem tempo, vocês podem voltar, né, no PowerPoint, lá nas primeiras páginas, e aí você vai ter cada tópico desse desenvolvido segundo o livro de Urântia, né? Na verdade, tá tudo que tá lá no livro de Urântia. Aqui é só um resuminho para a gente se lembrar do que a gente falou na semana passada. Nessa sessão é abordada a importância do serviço pessoal na disseminação da verdade pessoal, espiritual. Então, é o trabalho que Jesus fez com cada um dos líderes religiosos, né? E a gente se lembra também que a maneira que Jesus ensinava era uma maneira positiva. Ele não rechaçava os conhecimentos e as crenças desses líderes. Ele simplesmente colocava a luz no que era realmente verdade, né? E aos poucos essas pessoas iam percebendo que algumas coisas não faziam muito sentido, né? E acabavam se deixando levar pelos ensinamentos de Jesus, que era a verdade, né? Jesus destaca a eficácia do ensino individualizado e do exemplo pessoal ao compartilhar as boas novas do Evangelho. Ou seja, a importância de uma abordagem individualizada para alcançar e ajudar as pessoas em suas jornadas espirituais. E quando Jesus estava conversando com esses líderes, às vezes ele falava com três no máximo ao mesmo tempo. Às vezes ele falava com dois, mas na maior parte das vezes ele tinha conversas individuais com cada um deles.
porque ele achava que assim ele conseguia personalizar o ensino das boas novas do Evangelho. E sempre de acordo com a experiência de cada um. Esse tópico ressalta a necessidade de um cuidado pessoal e compassivo ao ministrar às necessidades espirituais das outras pessoas, demonstrando amor, compreensão em todas as interações. Então, o que a gente até já falou na semana passada, cada um de nós traz uma bagagem, né? Cada um de nós já passou por vários ensinamentos espirituais, por buscas espirituais, então cada um de nós traz as suas próprias crenças. E o livro de Urântia, na verdade, ele acaba, quando você lê o livro de Urântia, você acaba por desconstruir, né, muito dos seus conceitos, das suas crenças. Quando você faz isso sozinho, já é um pouco difícil. Mas quando você coloca isso para uma outra pessoa, muitas vezes ela não quer abrir mão das crenças dela e de toda a bagagem que ela traz. Ela quer ficar carregando aquilo para o resto da vida. Então, o que acontece, ou ela se afasta, né? Ou ela acaba desistindo de seguir por esse caminho do livro de Urântia. Então, por isso que Jesus respeitava cada um, respeitava as crenças de cada um e reforçava em cada crença a verdade, né? Porque todas as crenças têm algum fundo de verdade, né? Então, Jesus iluminava aquilo que era verdadeiro e aos poucos ele fazia com que as pessoas percebessem o que era necessário deixar para trás. E hoje a gente vai falar sobre o aconselhamento de Jesus a um homem rico. Jesus tem uma forma bem particular e bem interessante em falar da riqueza e da fortuna. Então, nesse tópico será narrado o encontro de Jesus com um homem rico em Roma. E durante essa interação, Jesus oferece conselhos espirituais a esse homem, incentivando-o a priorizar os valores espirituais sobre os valores materiais. Jesus vai destacar a importância de utilizar a riqueza de uma forma construtiva, servindo aos outros e contribuindo para o progresso do reino de Deus. Então, não é pecado você ser rico, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você trabalhar e conquistar. Mas existe um meios de você fazer isso. E Jesus vai explicar. Jesus também enfatiza que a verdadeira riqueza reside no desenvolvimento do caráter espiritual e na conexão com Deus, mais do que na acumulação de bens materiais. E isso também parece bastante coerente. Esse tópico ressalta a necessidade de uma perspectiva espiritual na avaliação da riqueza e do sucesso na vida. Depois a gente vai falar sobre a ministração social. Nesse tópico, Jesus discute sobre a importância do serviço social na disseminação do Evangelho do Reino. Ele enfatiza que a prática do amor ao próximo é fundamental para expressar os ensinamentos espirituais na vida cotidiana. Então, veja lá o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então, a importância do serviço nesse momento de tanta tristeza e tanta catástrofe. Jesus incentiva seus seguidores a serem sensíveis às necessidades dos outros e a se dedicarem ao serviço desinteressado como expressão do amor divino. Esse tópico ressalta a importância do serviço social como uma manifestação prática dos ensinamentos espirituais de Jesus. E aí, o último tópico que a gente vai ver é referente às viagens que Jesus, Gonode e Ganide fizeram para fora de Roma. Foram 5 viagens. E lá eles também tiveram bastante ensinamentos importantes. Então, no documento 132, é mencionado que Jesus, Ganide e Gonode fizeram 5 viagens para fora de Roma. Durante essas viagens, Jesus e seus companheiros viajaram para 5 regiões fora de Roma, encontrando-se com diferentes culturas e pessoas.
E essas viagens proporcionaram oportunidades para testemunhar e vivenciar uma variedade de experiências humanas, ampliando assim a compreensão de Ganide e Gonode sobre os ensinamentos de Jesus e a natureza da vida espiritual, proporcionando-lhes uma visão mais ampla do mundo e fortalecendo o seu relacionamento com Jesus. Então, esse foi um pequeno resumo, só para a gente ficar conectado, né? Ficar na mesma página, e aí agora vamos começar de onde a gente parou na semana passada. Então, aqui vai ser o aconselhamento de Jesus para o homem rico. Um certo homem rico, um cidadão romano estoico, tornou-se bastante interessado nos ensinamentos de Jesus, tendo sido apresentado por Angamon, que era o líder dos estoicos. Depois de muitas conversas pessoais, esse cidadão abastado perguntou a Jesus o que ele faria com a riqueza se ele a tivesse, e Jesus lhe respondeu: Eu consagraria a riqueza material à elevação da vida material, como também ministraria conhecimentos, sabedoria e serviço espiritual para o enriquecimento da vida intelectual, para o enobrecimento da vida social e o avanço da vida espiritual. Eu administraria a riqueza material como um depositário sábio e eficaz dos recursos de uma geração para o benefício e o enobrecimento das gerações próximas e subsequentes. Mas o que tu pensas que um homem na minha posição deveria fazer com a sua riqueza? Deveria eu mantê-la ou distribuí-la? Vamos ver o que Jesus diz. Quando Jesus percebeu que ele realmente desejava saber mais sobre a verdade da sua lealdade a Deus e sobre o seu dever para com os homens, Jesus desenvolveu a sua resposta. Perceba, meu bom amigo, que és um buscador sincero da sabedoria e um amante honesto da verdade. Assim sendo, estou disposto a colocar diante de ti a minha visão da solução para os teus problemas, no que eles têm a ver com as responsabilidades da riqueza. Estou oferecendo esse conselho apenas para ti e para tua orientação pessoal. Se desejares honestamente considerar a tua fortuna como uma responsabilidade, se queres transformar-te em um administrador sábio e eficiente dos teus bens acumulados, então eu te aconselharia a fazer a seguinte análise das fontes das tuas riquezas. Pergunta a ti próprio e faz o melhor para encontrar a resposta honesta. De onde veio essa riqueza? E os 10 métodos diferentes de acumular a riqueza material segundo Jesus. Jesus contou para esse jovem rico, né, quais são os métodos de uma pessoa acumular a riqueza material. Então, o primeiro, a riqueza herdada. Riquezas que se originam de pais ou de outros ancestrais. Segundo, a riqueza descoberta. Riquezas que vieram de recursos não cultivados da Mãe Terra. Depois, a riqueza do comércio. Riquezas obtidas pelo lucro justo, na troca e no intercâmbio de bens materiais. Quarto, a riqueza indevida. Riquezas que se derivaram de uma exploração injusta ou da escravização do semelhante. Quinto, a riqueza dos juros. A renda proveniente das justas e honestas possibilidades de ganho do capital investido. Sexto, a riqueza do gênio. Riquezas provindas de recompensas de dons criativos e inventivos da mente humana. Sétimo, a riqueza acidental. Riquezas que se derivam da generosidade de um semelhante ou que têm origem nas circunstâncias da vida. Oitavo, a riqueza roubada. Riquezas asseguradas pela injustiça, desonestidade, roubo ou fraude.
Nono, a riqueza de fundos. Riquezas colocadas nas tuas mãos pelos teus semelhantes para algum uso específico, agora ou no futuro. E por fim, a riqueza ganha. Riquezas derivadas diretamente do teu próprio trabalho pessoal, a recompensa justa e honesta dos seus esforços diários, de tua mente e do teu corpo. E aí Jesus continua, e ele fala assim: E assim, amigo, se quiseres ser um administrador fiel e justo perante Deus e no serviço dos homens, tu deves dividir aproximadamente os teus bens nessas 10 grandes divisões, e então continuar a administrar cada porção de acordo com a interpretação sábia e honesta das leis da justiça, da equidade, da probidade e da verdadeira eficiência. Embora o Deus do céu não irá condenar-te se algumas vezes tu errares nas situações duvidosas, quanto à consideração da misericórdia e da generosidade para com a infelicidade das vítimas sofridas em circunstâncias desafortunadas da vida de um mortal, quando tiveres dúvidas sobre a equidade e a justiça das situações materiais, que as tuas decisões favoreçam aqueles que estão em necessidade, que favoreçam aqueles que sofrem da infelicidade de privações imerecidas. E Jesus ampliou o seu conselho, ele não parou por aí. E aí ele falou assim: como administrador da riqueza herdada, deverias considerar as suas fontes, de onde veio essa riqueza herdada. Tu estás sob a obrigação moral de representar a geração passada na transmissão honesta da riqueza legítima às gerações que virão, depois de subtraíres uma taxa justa em benefício da geração atual. Qualquer porção da tua riqueza herdada que resulta como sendo proveniente de fraude ou de injustiça, tu podes desembolsar de acordo com as tuas convicções de justiça, generosidade e restituição. Quanto ao remanescente da tua legítima riqueza herdada, podes fazer uso com equidade e transmiti-lo em segurança como curador de uma geração para outra. A discriminação sábia e o julgamento sadio deveriam ditar as tuas decisões quanto ao legado das riquezas para os teus sucessores. Todo aquele que desfruta de riqueza obtida pelas descobertas deveria lembrar-se de que um indivíduo só pode viver na Terra por um curto período de tempo e deveria, por isso, fazer a provisão adequada ao compartilhamento dessas descobertas para o bem do maior número possível de semelhantes seus. Ainda que ao descobridor não devesse ser negada uma recompensa pelos esforços da descoberta, ele não deveria pretender, egoisticamente, reclamar exclusividade sobre todas as vantagens e bênçãos derivadas da revelação dos recursos acumulados pela natureza. Terceiro, se os homens escolherem conduzir os negócios por meio do comércio e da troca, eles terão direito a um lucro justo e legítimo. Então, olha, para os comerciantes. Todo comerciante merece pagamento para os seus serviços. O mercador tem direito ao seu salário. A equidade no comércio e um tratamento honesto conferido a um semelhante nos negócios organizados do mundo criam muitas espécies diferentes de riquezas de lucros, e todas essas fontes de riquezas devem ser julgadas pelos mais altos princípios da justiça, da honestidade e da equidade. O comerciante honesto não deveria hesitar em ter o mesmo lucro que, com contentamento, ele daria ao seu companheiro comerciante em uma transação semelhante. Quarto, nenhum mortal sabedor de Deus e que busca fazer a vontade divina pode rebaixar-se ao engajamento em opressões por meio da riqueza. Nenhum homem nobre esforçar-se-á para juntar riquezas e acumular o poder da riqueza
se feita sobre a escravidão ou exploração injusta dos seus irmãos na carne. Isso também é bastante lógico. As riquezas são uma maldição moral e um estigma espiritual quando provenientes do suor de homens mortais sob opressão. Toda riqueza deveria ser devolvida àqueles que nisso foram roubados, ou aos filhos ou netos deles. Eu me lembrei agora que Portugal reconheceu, né, a escravidão todos os males que eles fizeram quando colonizaram o Brasil e que existe um movimento para que eles devolvam, que eles restituam alguma coisa. Não sei como é que isso vai se dar, mas já existe esse estudo. Uma civilização perdurável não pode ser construída sobre a prática da expoliação do salário do trabalhador. Quinto, a riqueza honesta tem direito a juros. A gente às vezes tem um pouco de pudor de falar nisso, mas é Jesus que está dizendo. Desde que os homens emprestem e tomem emprestado, aquilo que são os juros justos pode ser recebido desde que o capital emprestado provenha de uma riqueza legítima. Primeiro, purifica o teu capital antes de reivindicar juros. Não sejas tão pequeno e ávido a ponto de rebaixar-te à prática da usura. Nunca te permita ser tão egoísta a ponto de empregar o poder do dinheiro para obter vantagens injustas sobre o teu companheiro que labuta. Não cedas à tentação de exigir juros usurários do teu irmão em desespero financeiro. Sexto, se por acaso conseguires a riqueza por meio dos arroubos do gênio ou uma inventividade sua, se as tuas riquezas provêm de recompensas de dons inventivos, não reivindiques uma parte injusta como remuneração. O gênio deve um pouco tanto aos seus ancestrais quanto à sua progenie. E do mesmo modo, ele deve obrigação à raça, à nação e às circunstâncias das suas descobertas inventivas. Deveria também se lembrar de que foi como um homem entre os homens que trabalhou e completou as suas invenções. Então, ele deveria partilhar parte dos lucros que ele recebeu em função de alguma descoberta que ele havia feito, que ele haja feito, deveria distribuir um pouco desse lucro para os homens, em obras sociais ou o que quer que seja. Seria igualmente injusto privar o gênio de todo aumento da sua riqueza, e será sempre impossível aos homens estabelecer leis e regras aplicáveis igualmente a todos esses casos de distribuição equânime de riqueza. Então, aquele que precisa mais, recebe mais, aquele que precisa menos, recebe menos. Deves primeiro reconhecer o homem como teu irmão, e se desejares honestamente fazer por ele como gostarias que fizesse por ti, os imperativos comuns da justiça, da honestidade e da probidade te guiarão no estabelecimento justo e imparcial e na liquidação de todo problema que surgir da recompensa econômica e da justiça social. Sétimo, exceto pelas taxas justas e legítimas, ganhas pela administração, nenhum homem deveria fazer reivindicação pessoal sobre a fortuna que o tempo e o acaso fizeram cair em suas mãos. O que quer dizer isso? As riquezas acidentais deveriam ser consideradas mais sob a luz de serem um depósito a ser gasto para o benefício do próprio grupo social ou econômico. Aos possuidores de uma tal fortuna, deveria ser consentida apenas maior voz ativa na determinação da distribuição sábia e efetiva desses recursos pelos quais não trabalharam. O homem civilizado não deveria sempre considerar tudo o que ele controla como sendo sua posse pessoal e privada. Oitavo.
Se alguma parte da tua fortuna é proveniente de fraudes, se algo da tua riqueza foi acumulado por práticas desonestas ou por métodos injustos, se as tuas riquezas são o produto de negociações injustas com os seus semelhantes, apressa-te a restituir todos esses ganhos obtidos de modo desonestos aos seus devidos proprietários. Faz correções completas e assim purifica a tua fortuna de todas as riquezas desonestas. Também bastante lógico. Nono, a gestão da riqueza que uma pessoa faz para o benefício de uma outra é uma responsabilidade solene e sagrada. Então, quando você é o tutor de alguém, da riqueza de alguém. Não coloques em risco nem em perigo essa gestão. Extrai para ti próprio, ao gerir qualquer um desses bens, apenas aquilo que todos os homens honestos permitiriam. E décimo, aquela parte da tua fortuna que representa os ganhos dos teus próprios esforços mentais e físicos, se o teu trabalho tem sido feito com justiça e com equidade, verdadeiramente te pertence. Nenhum homem pode impugnar o teu direito de manter e usar tal riqueza da forma como tu julgares adequada, desde que o teu exercício desse direito não cause danos aos seus semelhantes. Então, é interessante Jesus falando sobre dinheiro, né? Sobre como administrar os seus bens de uma forma equânime, honesta mas muita gente, principalmente na Igreja Católica, né? A gente sempre é ensinado de que o dinheiro é quase um pecado, você ter dinheiro, né? Que como é que tem gente passando fome e você tem dinheiro? E Jesus não, ele explica nesses 10 itens, né? Que se você aplicar o seu dinheiro, a sua fortuna, ele fala, de uma maneira honesta, equânime, você tem o direito a ela, né? Mas você nunca pode se esquecer do seu irmão, de quem está ao seu lado. E isso também parece bastante claro para qualquer pessoa que esteja buscando a Deus. Quando Jesus tinha terminado de dar esses conselhos, esse abastado romano levantou-se do seu sofá e, despedindo-se por aquela noite, fez a si próprio uma promessa. Meu bom amigo, percebo que és um homem de grande sabedoria e muita bondade. Assim, amanhã eu começarei a administração de todos os meus bens conforme o teu conselho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a administração social. Então, é interessante ver que o leque de Jesus é bastante amplo, né? Ele tocava em todos os assuntos, era ele era muito completo, né? Qualquer um que fosse para ele com um problema específico, ele saberia dar uma resposta construtiva, edificadora e que, na verdade, transformava a vida dessas pessoas. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a administração social. Em Roma, também aconteceu aquele acidente comovente em que o Criador de um universo, Jesus, passou várias horas devolvendo uma criança perdida à sua mãe ansiosa. Essa criança pequena havia se afastado da sua casa e Jesus encontrou o menino chorando em desespero. Ele e Ganide estavam a caminho das bibliotecas, mas dedicaram-se a levar o pequenino de volta para sua casa. Ganide nunca se esqueceu do comentário de Jesus. Tu sabes, Ganide, a maioria dos seres humanos são como esse menininho perdido. Eles passam grande parte do seu tempo chorando de medo e sofrendo na tristeza, quando na verdade eles estão a uma curta distância da salvação e da segurança, a uma curta distância de casa, como estava esse menino. E todos aqueles que sabem o caminho da verdade e que gozam da segurança de conhecer a Deus, deveriam considerar um privilégio, não um dever, poder oferecer orientação aos seus semelhantes,
nos esforços que eles fazem para encontrar as satisfações da vida. Pois não sentimos nós uma alegria suprema nesse serviço de devolver a criança à sua mãe? Então, Jesus fez essa analogia, né, de estar devolvendo a criança à mãe dela, aos seres humanos que você encontra e que estão perdidos, mas se você estiver nessa busca do caminho da verdade, se você estiver já trabalhando o seu caminho espiritual, de repente você pode oferecer alguma orientação aos seus semelhantes, né, e fazê-los se sentirem seguros, né, se sentirem em casa. Eu não consigo ler. Aqueles que conduzem os homens a Deus experimentam a satisfação suprema de servir aos homens. Teve um outro caso que foi da viúva com seus 5 filhos. Havia uma viúva com 5 filhos, cujo marido tinha sido morto acidentalmente. Jesus contou a Ganide sobre a perda do seu próprio pai, por um acidente, José, né? E eles foram repetidamente confortar a essa mãe e os seus filhos. E Ganide solicitou dinheiro para o seu pai para dar-lhe comida e roupas. E eles não descansaram nos seus esforços enquanto não encontraram trabalho para o menino mais velho, de modo que ele pudesse ajudar a cuidar da sua família. Então Jesus se lembrou do que aconteceu com ele também, né? Que ficou órfão de pai e cuidou dos irmãos. Naquela noite, Gonode escutou a narrativa dessas experiências e disse para Jesus: Eu proponho fazer do meu filho um homem de conhecimento ou um homem de negócios. E agora tu começas a fazer dele um filósofo ou um filantropo. E Jesus sorridente respondeu: Talvez nós façamos dele todos os 4. E então ele poderá desfrutar de uma satisfação quadruplicada na vida, pois o seu ouvido para o reconhecimento da melodia humana será capaz de reconhecer 4 tons em vez de um. Então, ele pode ser um homem de conhecimento, um homem de negócios, um filósofo e um filantropo. E então Gonode disse: Percebo que tu és realmente um filósofo. Tu deves escrever um livro para gerações futuras. E Jesus replicou: Não um livro. A minha missão é viver uma vida nessa geração e para todas as outras gerações. Mas aí ele parou dizendo a Ganide: Meu filho, a hora é de recolhermos. E agora a gente vai falar das viagens para fora de Roma. Jesus, Gonode e Ganide fizeram 5 viagens para fora de Roma, até pontos de interesse em territórios vizinhos. Na sua visita aos lagos italianos ao norte, Jesus teve uma longa conversa com Ganide a respeito da impossibilidade de ensinar um homem sobre Deus se o homem não deseja aprender sobre Deus. Eles tinham encontrado casualmente um pagão irrefletido durante essa viagem aos lagos. E Ganide ficou surpreso de que Jesus não seguiu a sua prática usual de atrair o homem para uma conversa que naturalmente conduziria ao discorrer sobre as questões espirituais. Quando Ganide perguntou ao seu mestre por que ele demonstrara tão pouco interesse nesse pagão, Jesus respondeu: Quando os olhos da mente não estão abertos para receber a luz da sua alma. Ganide, aquele homem não tinha fome de verdade. Não estava descontente consigo próprio. Não estava pronto para pedir ajuda e os olhos da sua mente não estavam abertos para receber a luz da sua alma. Aquele homem não se encontrava maduro para a colheita da salvação. Deve ser-lhe dado mais tempo para que as provações e as dificuldades da vida preparem-no para receber sabedoria e conhecimentos superiores. Ou, se pudéssemos tê-lo vivendo conosco, poderíamos, por meio das nossas próprias vidas, mostrar a ele o Pai do céu. E assim, ele ficaria tão atraído pelas nossas vidas como filhos de Deus, que seria forçado a indagar sobre o nosso Pai. Então, existem pessoas, como esse pagão,
que se sentem confortáveis nas suas crenças, né? Que eles não querem abrir mão delas. Então, eles não estão, Jesus fala, eles não estão maduros para a colheita da salvação, eles não têm fome de verdade. E aí Jesus fala assim, eles ainda não tiveram provações suficientes, né, dificuldades na sua vida para receber sabedoria e conhecimentos superiores. Ou eles não tiveram a oportunidade de estar ao lado de pessoas que, com os exemplos da sua vida, lhe mostrem o que é ser filho de Deus. E aí essa pessoa se sentiria curioso ou se sentiria forçado a questionar, né? Quem é esse pai maravilhoso que vocês tanto falam? Então é interessante porque eu me lembrei com isso de uma coisa que o Henrique sempre fala, né? Quando você vai para uma balada, faz tempo que eu não vou, mas quando eu ia, você não vê ninguém lá rezando, ninguém pedindo por Deus, ninguém se esforçando para buscar a verdade, né? Você vê só gente tentando se divertir. No entanto, quando você vai para uma recepção de UTI, todo mundo lá está rezando, todo mundo lá está pedindo por Deus, todo mundo lá está naquele momento de dificuldade tentando se agarrar a Deus, né? Então, essa é uma das maneiras, né, de você trazer as pessoas para perto do Pai. Ou, que é o que a gente deveria fazer, né? Através dos nossos exemplos, do exemplo da nossa vida, da nossa própria vida, a gente tocar pessoas, né? Para que essas pessoas se questionem, nossa, mas essa pessoa mudou, né? Ela não é mais como ela era. O que será que aconteceu na vida dela? Por que ela está tão diferente? Por que ela está tão mais amorosa? Por que ela está tão mais tolerante? Por que ela está tão mais alegre? Por que ela tem tanto amor, né? Isso porque, assim, através dos exemplos da nossa vida, a gente pode tocar as pessoas e trazê-las para o caminho do Pai. Então, essas são as duas maneiras que Jesus demonstrou. E aí, falando sobre a colheita da salvação. Tu não podes revelar Deus àqueles que não o procuram. Não podes conduzir almas relutantes às alegrias da salvação. É preciso que as experiências da vida proporcionem ao homem ele vir a ter fome de verdade. Ou então, ele deve estar desejando já conhecer a Deus, em consequência do resultado do contato com as vidas daqueles que conhecem o Pai Divino, antes que o outro homem chegue a poder ser útil em conduzir esse semelhante mortal ao Pai do céu. Então, tem que ter lá no coraçãozinho dele uma sementinha, né, da busca pelo Pai. Como conhecemos Deus, o nosso trabalho real na Terra é viver de um modo tal que permita ao Pai revelar-se nas nossas vidas, a fim de que, assim, todas as pessoas que buscam a Deus vejam o Pai e peçam a nossa ajuda para melhor conhecerem sobre o Deus que dessa maneira se expressa nas nossas vidas. Legal isso, né? E aí, nessa viagem também, quando eles foram até a Suíça, né? Saíram de Roma, foram para os lagos italianos, depois subiram, foram para a Suíça. Eles conversaram sobre Buda. Então, foi na visita à Suíça, subindo as montanhas, que Jesus teve uma conversa durante todo o dia com o pai e o filho sobre o budismo. Então, com Ganide e com Gonode. Muitas vezes, Ganide havia feito perguntas diretas a Jesus sobre Buda. Relembrando, né? Ganide e Gonode são naturais da Índia, eram naturais da Índia e a religião deles era o budismo. Então, muitas vezes Ganide havia feito perguntas diretas a Jesus sobre Buda, mas tinha sempre recebido respostas evasivas de algum modo. Agora, na presença do filho, o pai, Gonode, fez a Jesus uma pergunta direta sobre Buda e recebeu uma resposta direta. Disse Gonode:
Eu gostaria realmente de saber o que tu pensas de Buda. E Jesus respondeu: O vosso Buda foi muito melhor do que é o vosso budismo. Buda foi um grande homem e mesmo um profeta para o seu povo, mas foi um profeta órfão. Com isso, quero dizer que ele perdeu de vista muito cedo o seu pai espiritual, o Pai do Céu. A experiência dele foi trágica. Ele tentou viver e ensinar como um mensageiro de Deus, mas sem Deus. Buda guiou a sua nave de salvação diretamente até o porto da salvação, até a entrada do ancoradouro da salvação para os mortais. E por causa de planos errados de navegação, a boa nave de Buda ficou encalhada, à deriva. Morreu na praia. E assim tem permanecido durante muitas gerações, imóvel e quase desesperadamente encalhada. E muitos dentre os do vosso povo têm permanecido assim durante todos esses anos, vivendo a uma curta distância das águas seguras do repouso, mas se recusando a chegar até lá, porque a nobre embarcação do bom Buda teve a má sorte de encalhar no fundo, do lado de fora do porto. E o povo budista jamais conseguirá entrar nesse porto a menos que abandone filosoficamente a embarcação do seu profeta e que entenda o seu nobre espírito. Tivesse o vosso povo permanecido fiel ao espírito de Buda, e vós já teríeis há muito entrado no vosso porto de tranquilidade espiritual, de descanso da alma e de segurança da salvação. Buda era um homem muito bom que tinha ensinamentos e tem, né? Os ensinamentos do budismo são muito elevados, mas que não tem a figura de Deus, não tem o Pai. Então, tudo isso se perde. Tu vês, Gonod? Buda conhecia Deus no seu espírito, mas evidentemente não teve êxito em descobri-lo na sua mente. Então, através dos atos de Buda, era perceptível que ele acreditava nessa força, né, espiritual. Mas intelectualmente ele negava a existência de Deus. Os judeus descobriram Deus na sua mente, mas não tiveram êxito em conhecê-lo em espírito. Hoje, os budistas debatem-se em uma filosofia sem Deus, enquanto o meu povo, os judeus, está deploravelmente escravizado ao medo de um Deus sem uma filosofia salvadora de vida e liberdade. Vós tendes uma filosofia sem um Deus, e os judeus têm um Deus, mas mantêm-se primariamente sem uma filosofia ligada a esse Deus. Buda, por não ter êxito em conceber uma visão de Deus como espírito e como pai, não teve êxito também ao prover o seu ensinamento com a energia moral e o poder espiritual propulsor que uma religião deve possuir se quiser mudar uma raça ou elevar uma nação. E então exclamou Ganide: Mestre, façamos tu e eu uma nova religião, que seja boa o suficiente para a Índia e grande o bastante para Roma, e talvez possamos levá-la até os judeus em troca de Yahvé. E Jesus retorquiu: Ganide, as religiões não são criadas assim. As religiões dos homens levam grandes períodos de tempo para crescer, enquanto as revelações de Deus reluzem sobre a terra nas vidas dos homens que revelam a Deus para os seus semelhantes. Mas Ganide e Gonod não compreenderam o significado dessas palavras proféticas. E na aula retrasada, o Neemias até falou sobre isso, né? De que Jesus, na verdade, Jesus e Ganide, eles escreveram, eles estudaram todas as religiões e depois eles escreveram, Ganide escreveu um documento de como seria a religião ideal.
E para Jesus, a religião ideal é a religião pessoal que você tem com Deus. Você, individualmente, com Deus. Naquela noite, depois que se recolheram, Ganide não pôde dormir. Ele conversou durante um longo tempo com seu pai e finalmente disse: Sabes, pai, algumas vezes eu penso que Joshua é um profeta. E o seu pai respondeu sonolento: Meu filho, há outros. Desde esse dia, pelo resto da sua vida natural, Ganide continuou a desenvolver uma religião dele próprio. Ele estava persuadido fortemente, dentro da própria mente, com a grandeza de Jesus, pela sua equidade e tolerância. Em todas as conversas que tivera com Jesus sobre a filosofia e sobre a religião, esse jovem nunca experimentou ressentimentos nem reações de antagonismo. Que cena para as inteligências celestes contemplarem! Esse espetáculo do jovem indiano propondo ao Criador de um universo que eles elaborassem uma nova religião. E embora o jovem não o soubesse, eles estavam fazendo uma nova e eterna religião exatamente ali, e naquele momento, um novo caminho de salvação. A revelação de Deus ao homem, feita por Jesus e em Jesus. Aquilo que o jovem mais queria fazer, ele estava inconscientemente realizando de fato. E foi assim e sempre será. Tudo aquilo que a imaginação humana, iluminada, bem refletida e conduzida pelo ensinamento espiritual, está na busca de fazer e de ser, de todo o coração e sem egoísmos, torna-se um meio criativo mensurável pelo nível da dedicação com que o mortal se põe a fazer divinamente a vontade do Pai. Quando o homem entra em comunhão com Deus, grandes feitos podem acontecer e de fato acontecem. E aí, eu tomei a liberdade, desculpa, eu tomei a liberdade de fazer uma conclusão. Então, de novo, essa conclusão, ela não está no livro de Urante, né? Então, fui eu que li o documento e o que eu tomei para mim. Pode ser que ao ler o documento vocês discordem de alguma coisa ou acrescentem alguma coisa, mas é só para vocês seguirem a minha linha de raciocínio, tá bom? Então, o documento 132 do livro de Urântia relata a viagem de Jesus a Roma e alguns dos seus ensinamentos principais incluem a importância da compreensão das diferentes culturas e crenças, a necessidade de adaptar os ensinamentos espirituais às necessidades individuais e a importância de não se deter diante de desafios ou de oposições. Essa viagem impactou o trabalho de Jesus ao ampliar a visão de mundo e fortalecer a sua habilidade de comunicar os ensinamentos espirituais de uma maneira que fosse acessível às pessoas de diferentes origens. Então, foi um trabalho prévio que ele fez antes de sair para fazer o seu trabalho público, né? A administração pública junto com os apóstolos. Então, foi como se fosse um ensaio. Na verdade, Jesus já tinha feito isso quando ele trabalhava na oficina, lembra que era uma rota lá em Nazaré, que era uma rota de caravanas, etc. E sempre que podia, ele ia conversar com as pessoas, conhecer pessoas, porque isso ele já sentia que fazia parte, né? Era uma necessidade para que ele pudesse disseminar os ensinamentos dele, né? Os ensinamentos sobre o Evangelho do Reino. Então, essa foi mais uma oportunidade que ele percebeu, né? E quis realizar quando ele foi para Roma. Podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida procurando compreender e respeitar as diversidades, todas as diferenças culturais e de raça, adaptando nossas mensagens e ações para alcançar e ajudar todas as pessoas de maneira eficaz, perseverando diante das dificuldades. Então, isso que Jesus fez, a gente também pode fazer,
né? Passando, disseminando o conhecimento do livro do Durante, disseminando os ensinamentos de Jesus, mas fazendo isso de uma forma personalizada. Para cada um, você vai abordar de um jeito diferente, respeitando todas as diferenças culturais que essa pessoa tem com você, diferenças de raça, sexo, é, credo, adaptando as mensagens sem perder a verdade sempre, né? Tentando alcançar todas as pessoas. Eu não consigo ler aqui. Bom. Alguém pode ler o título para mim? Porque eu estou com uma faixa preta em cima e não consigo tirar. Alguns dos principais ensinamentos. Isso. Então, eu listei aqui o que eu julguei que fossem os principais ensinamentos desse documento. Então, a natureza do reino espiritual. Jesus ensina sobre a natureza do reino espiritual e a importância de desenvolver uma compreensão interior sobre nossa filiação divina e a consequente irmandade dos homens. Então, Jesus sempre bate nessa tecla. Por quê? Porque, na verdade, foi isso que ele veio fazer aqui, revelar o Pai para nós. E quando ele revela que Deus é o Pai de todos nós, consequentemente, ele está dizendo que todos nós somos irmãos. O serviço como filho de Deus. Jesus enfatiza o serviço amoroso como verdadeiro caminho para a grandeza no reino dos céus, contrastando-o com valores do mundo material. Terceiro, o significado da verdadeira riqueza. Sem execrar a riqueza, Jesus a redefine em termos de serviço aos outros e amor desinteressado, em oposição ao poder e à posição social. 4, a relação entre a fé e as obras e o serviço, né? Jesus ensina que a fé genuína se manifesta através de obras de amor e serviço aos seus irmãos. Esses são apenas alguns dos principais ensinamentos contidos no documento 132 do livro de Urante. Cada um desses ensinamentos oferece insights valiosos sobre a vida espiritual e o relacionamento humano com Deus e com os nossos irmãos. E aí, esse documento também pede para que a gente siga Jesus. Seguir os ensinamentos de Jesus envolve uma transformação interior que se manifesta em nossas ações e atitudes em relação aos outros. Isso inclui praticar a compaixão, a empatia e o perdão, além de viver uma vida de serviço desinteressado aos outros, procurando sempre ajudar e fazer o bem. Além disso, buscar uma conexão mais profunda com Deus envolve cultivar valores espirituais como a verdade, a bondade e a beleza em nossas vidas. E isso pode ser feito através da oração, da meditação, da reflexão sobre os ensinamentos espirituais e sobre a prática da gratidão. Seguir os passos de Jesus não significa seguir rituais religiosos, pertencer a uma igreja ou uma designação religiosa, mas sim viver de acordo com os princípios de amor e de serviço que ele exemplificou em toda a sua vida. É um processo contínuo de crescimento espiritual e de autoaperfeiçoamento, que nos aproxima cada vez mais de Deus e nos torna instrumentos do seu amor e paz no mundo. Vós podeis conhecer a Deus, não pela compreensão do que Jesus disse, mas conhecendo o que Jesus foi. E Jesus, ele foi uma revelação de Deus. Obrigada. Então foi isso. Terminei o documento 132 e vocês podem fazer perguntas se quiserem. Obrigada, Sussu. Cheguei atrasada, mas cheguei. Eba, que bom. Muito bom. Muito bom, Sussu. Moacir, você quer falar? Sim, queria só
Eu não sei se eu pulei essa parte do livro de Urante sobre o budismo, sabe? Mas não fica uma coisa assim, fica uma contradição com relação ao budismo e o cristianismo. Nós estamos pondo o cristianismo lá em cima e rifando totalmente o budismo. Então, Budismo. hã? Não, pode terminar, desculpa. Então, eu fico assim um pouco preocupado, né? Porque a gente está realmente rifando. As pessoas não terão oportunidade, mesmo sendo o budista. Essa é a minha pergunta. Porque assim, ó, eu fico muito satisfeito de ler o livro de Urântia, porque ele me dá liberdade de pesquisa, de eu pensar, né? Agora, essa crença que me preocupa um pouco dentro do próprio cristianismo, ou o livro de Urântia, ou a própria Bíblia, né? Ou o cristianismo. Então, essa crença fervorosa, né, muitas vezes, que foi o que eu mais ou menos entendi, por isso que eu digo para você, eu acho que eu pulei essa parte no livro, né? Então, eu fico assim um pouquinho preocupado com isso, sabe? É nós É, colocarmos o cristianismo lá em cima, na primeira esfera, e o resto nós colocarmos um X em cima. Desculpe, mas é então, uma forma de eu entender essa parte que você viu. Com muito brilhantismo, fiquei muito satisfeito, parabéns até pela sua pesquisa, né? Mas eu tenho uhum. essa dúvida, só fico satisfeito porque eu tenho essa liberdade de poder pensar e poder estudar, né? Uhum. Então, mas Jesus Isso aí. incentiva isso. A aula do Neemias, que foi a minha, foi a começou na semana passada, na retrasada, o Neemias falou sobre todas as religiões. E tem também um documento, se eu não me engano, que é Melquisedeque no Oriente, que também fala sobre budismo. Bom, tem alguns outros pontos do livro de Urântia que eu não me lembro, mas a gente já também estuda sobre o budismo. Na verdade, o budismo não é uma religião. Por quê? Não poderia ser uma religião. Por quê? Porque ela não tem Deus, né? Uhum. Buda foi um homem nobre, e Jesus falou exatamente isso. Foi um homem brilhante, nobre, mas que ele tirou Deus da filosofia dele. Então, o budismo, na verdade, é uma filosofia, né? De praticar o bem. Eu não sei te dizer, não me lembro agora de todos as características do budismo, mas é uma filosofia belíssima. E Jesus falou isso também. E aonde Mas você colocaria, onde que ele desculpe, pecou? Onde ele pecou? Onde Buda pecou? Em não reconhecer Deus. desculpe, aonde que você colocaria o livro durante uma filosofia, uma religião pessoal? É uma religião Isso pessoal, eu acho. porque É uma isso, religião pessoal. Mas não é. sim. Veja bem, o texto não diz isso. Na verdade, ele afirma a religiosidade e a crença nesse. Eu creio nisso também. Veja bem, só estou Aham. colocando esse fator, né? E ou você crê dessa forma, ou você não terá direito ao paraíso, ou coisa parecida. Não sei eu. Então, o que que é fundamental no livro de Urântia? O que que o livro de Urântia fala desde a primeira página até a última página, o tempo todo? Deus é nosso Pai, vocês são irmãos. Deus é o nosso Pai. Para você prosseguir na sua carreira ascensional, o que que você precisa? Acreditar que existe Deus, acreditar no seu Pai. Se você não acredita nisso, é, como é que você vai continuar? Fica uma proporção muito grande, né? Uma divisão muito grande. Então, por isso que eu digo, a pesquisa, o conhecimento e Mas a crença, veja bem, Celina, essa eu crença queria lembrar assim, qual é o documento que fala sobre isso. Alguém lembra? Neemias, Henrique, O William? qual que você está procurando?
Aquele que fala sobre as religiões e fala sobre o budismo, não o que você falou. Eu tenho um anterior, eu acho. Eu não sou budista, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas não tem por... Eu acho uma filosofia linda, na verdade. O Não documento também. 131 é o que fala das religiões do mundo. Agora, Isso, o budismo também é abordado lá na história de Melquisedeque. isso, exatamente. Então, em vários lugares no livro está sendo dito sobre o budismo. Não é nem só Mas nesse não pedaço só aqui. sobre o budismo, né? Sobre Fala de todas as todos. religiões e cultos e tal. E o Sim, que sim. Jesus falava, né? Aquilo que eu falei, ele iluminava a parte da verdade, fazia florescer a parte que era verdadeira, e aí a própria pessoa, aos poucos, ia se desfazendo do que não era a verdade. Então, por exemplo, talvez eu vá queimar minha língua agora aqui, mas é, quando a gente encontra um espírita, né? O que que o livro de Urântia fala sobre o espiritismo? Em primeiro lugar, que não existe reencarnação. E Sim, também espírito vagando por aí, a torto e direito também, isso. fazendo os seus benefícios Então, ou malefícios. mas o que que Jesus falaria para essa pessoa? Ela ia, dizer que sim, você tem que praticar a caridade, sim, você tem que praticar o amor, sim, você tem que praticar o serviço. Ia iluminar as partes do espiritismo que são valiosas, que são verdadeiras, e a própria pessoa, quando ela estudasse, quando ela conhecesse o caminho ascensional, ela perceberia que não faz nenhum sentido haver reencarnação. Então, era esse o ensinamento de Jesus. É dessa forma que Jesus ensinava. Então, Jesus falou: o budismo foi uma coisa maravilhosa, mas que encalhou na praia. Por quê? Porque no final das contas, não acreditava em Deus. Não acreditava no Pai. Não, eu compreendo, sabe? Só estou vendo assim, porque a gente fica até um pouco apreensivo, né? Se você for ver todas as crenças, ou filosofias, religiões do mundo, onde está o cristianismo, claro, o cristianismo, só que assim, ó, o cristianismo existe, conheço muito cristão e pela madrugada, né? Me desculpe, os Então, cristãos. mas o livro de Urântia não está elevando Eu o compreendo, cristianismo. Cid, eu compreendo. Só que eu estou fazendo uma divisão dos seres humanos aí, né? E das Uhum. crenças, das religiões e das filosofias. Na época de Então, eu Jesus nem fico. existia cristianismo. Não, justamente por isso. Então, como que nós estamos afirmando, o livro do Urântia está afirmando que essas são palavras de Jesus. Ele não escreveu nada. Olha a palavra que eu vou usar, desculpe, não é uma narrativa, mas isso foi escrito por outras pessoas, essas interpretações, né? Então, se me desculpe, até eu talvez eu esteja Mas falando o livro de bobagem, mas Urântia não foi por ah, outras pessoas, foram por seres celestiais, foram por é, reveladores. aí nós vamos entrar Não são diretamente pessoas. nós vamos entrar diretamente de cabeça, né, um mergulho dentro do livro de Urântia. Aí eu vou concordar com você plenamente, que eu também sou dessa opinião. Mas eu estou colocando parênteses aí, né, nessas dúvidas com relação a todas essas. Mas eu vou parar por aqui, porque isso aí não vai, na verdade, eu acredito numa coisa e estou falando outra, sabe? Mas só para o meu entendimento. Não, E sim. fico muito preocupado com esse disparate, né, que existe em forma de religião, de filosofia, etc. Uhum, tá certo, Dá Moacir. oportunidade para os outros, desculpe a minha forma de Imagina, falar. muito obrigada. Roberto, Olha, boa noite, Moacir, Sueli, boa noite, pessoal. oi. Eu Ô, postei Roberto, aí, olá, eu postei aí no chat uma passagem do documento 94 que fala dos ensinamentos de Melquisedeque, como eles evoluíram no Oriente. E fala Uhum, do budismo e fala que hoje em dia o budismo é teísta. O conceito da pessoa de Deus amadureceu no budismo e é o Amitabha Buda.
está explicando aí. Agora, eu quero dar a minha interpretação do que o Senhor Jesus falou sobre o Senhor Gautama Buda. Ele disse: Buda reconheceu Deus no espírito. Os judeus reconheceram Deus na mente. Na mente. Olha essa afirmação de Jesus. O que significa que Gautama Buda reconheceu Deus no espírito? E o que significa que Gautama Buda perdeu a noção de Deus como uma pessoa e como um pai? Exatamente isso. Quando Jesus fala que Buda era um profeta órfão, significa que ele não reconhecia Deus como uma pessoa. Ele não... E no livro de Urantia, se você vê lá na introdução, ele fala que Deus sempre conota personalidade. É muito importante entender a realidade da personalidade no livro de Urantia. Por exemplo, o ajustador do pensamento é deidade pré-pessoal, mas ele não é uma personalidade. E nos documentos que fala sobre o budismo, diz que os budistas, eles têm no conceito do Buda absoluto a maior entendimento da realidade do ajustador do pensamento. Então, eu acho que quando Jesus Cristo diz que o Gautama Buda reconheceu Deus no espírito, significa que ele teve uma experiência muito intensa com o ajustador do pensamento dele. Assim eu interpreto. Só que o ajustador do pensamento não é Deus, ele é deidade. E o último ponto que eu quero me remeter ao livro de Urantia para entender o que significa reconhecer Deus em espírito, mas falhar em reconhecer que Deus é uma pessoa e um pai, está expresso, eu acho que no início do livro de Urantia, que diz assim: a falha em reconhecer que Deus é uma pessoa nos dificulta a entender a unidade de Deus e leva a dois dilemas filosóficos: o panteísmo e o materialismo. Então, eu acho que os budistas, por não reconhecerem que Deus é uma pessoa, não compreendem a unidade de Deus e caem numa espécie de um panteísmo, como se a divindade fosse uma presença impessoal. Essa é a minha interpretação. Mas isso, eu acho que em nenhum momento Jesus Cristo disse que o cristianismo é a grande religião e que o budismo não é. Em nenhum momento ele disse isso. Não, até porque Jesus, o cristianismo não existia na época de Jesus, lembra? Exatamente. Mas Muito eu bom, gostaria de obrigada. fazer uma contribuição. Sim, por favor, Neemias. Assim, quando a gente estuda o livro de Urantia, a gente entende que a religião ela evolui em um sentido. E que sentido é esse? É o homem reconhecer Deus como Pai. Esse é o sentido. E esse é o fluxo, essa é a meta, esse é o objetivo da religião. A religião tem que estar cada vez mais alinhada com o reconhecimento de Deus como Pai. Tanto que o evangelho que Jesus traz é o evangelho da paternidade de Deus e da irmandade dos homens como consequência. Todos nós somos filhos de Deus. Qualquer Uhum. religião que caminhar em sentido oposto, ela está se afastando do seu objetivo. Ela não está encontrando o seu principal objetivo, a sua meta, que é alcançar Deus, encontrar Deus como Pai, reconhecer esse Deus como um Pai. Essa é a essência que toda religião deve buscar, que deve alcançar. Nesse sentido, quando Jesus veio ao mundo e estava se procurando um lugar para que ele nascesse,
O livro é bem claro que foi escolhido os judeus porque o judaísmo era a religião mais próxima disso, de reconhecer Deus como um pai. Então, se a gente pegar todas as religiões de 2000 anos no passado, pode ser budismo, confucionismo, brahmanismo, jainismo, todos os ismos que existiam, qual era o mais avançado que tinha? O judaísmo. Não adianta a gente ter apego com certas religiões, porque parecem serem mais bonitinhas. A religião mais avançada da época de Jesus era o judaísmo. E é por isso que Jesus nasceu entre os judeus. E depois do judaísmo, a religião que mais avançou no sentido de encontrar Deus como um pai é o cristianismo. A gente não tem como negar. Apesar de todos os problemas do cristianismo, ainda assim é a religião que mais alcança Deus como a figura de um pai, o pai universal, por conta dos ensinamentos de Jesus, por conta do evangelho, que é a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. E por mais que o budismo tenha avançado, tenha conseguido identificar ao longo dos anos, o budismo evoluiu também, como o Roberto comentou. Quando Gonod perguntou para Jesus, Jesus não estava dando uma opinião sobre o budismo. Jesus estava dando uma opinião sobre Buda. Ele perguntou especificamente: o que você acha de Buda? Aí ele falou: Buda é um profeta órfão, porque ele especificamente não encontrou Deus como um pai. Então, eu acho que não é uma opinião sobre o budismo, é mais especificamente a opinião sobre Buda, uma resposta bem direta que Gonod fez a ele. Neemias, Obrigada, Neemias. me permite uma palavrinha com o Neemias? Aham. Neemias, o cristianismo evoluiu muito como entidade, como cristianismo mesmo, como uma crença que nós estamos discutindo aqui hoje, o próprio livro de Urântia. Existe uma diferença muito grande entre o cristianismo, que seria esse cristianismo aí, que eu não sei nem definir, esse poder que o cristianismo tem nas mãos, eu não quero falar nem nomes aí, né, de certas religiões, que estão muito próximas a nós, estão praticamente nos afogando. Então, como entidade, eu acho que o cristianismo cresceu muito. Isso que eu tenho a dizer. Não Então, são apenas, duas coisas. não apenas como instituição. Mas grandemente ele cresceu por causa disso. Não sei O se livro de essa Urântia... parte... Não, aí sim, aí já é aquilo que eu falei para você. Separando o livro de Urântia, aí eu Não tem acredito como. piamente no Não que tem como você... separar o livro de Urântia. O objeto nosso de estudo é o livro de Urântia. Não tem como Não. separar. O livro de Urântia diz claramente sobre todos os problemas do cristianismo e diz claramente sobre suas vantagens. Apesar de tudo de ruim que aconteceu no cristianismo, o livro de Urântia considera Paulo o maior nome de todos os tempos depois de Jesus. Concordo plenamente contigo. Só que esse crescimento, eu gostaria que você entendesse o meu ponto de vista, esse crescimento que você acrescentou, que eu estou entendendo assim, né, do cristianismo. Nós fomos lá, somos não sei quantos milhões eu acho que não é bem assim. É isso que eu quero dizer para você. Eu não estou nem considerando números, não, porque não é Não, por tudo conta bem. de número de adeptos. O que eu estou dizendo é o quanto uma religião encontra referência em Deus como sendo um pai. Você pode Concordo pegar tanto a Igreja plenamente. Católica, você pode pegar todas as igrejas evangélicas, todas as denominações cristãs, você pode pegar todas. Todas elas reconhecem Deus como um pai. Isso é unânime, apesar de todas as divergências entre a Igreja Católica, o protestantismo e outras variações, mas todas elas oram a Deus como um pai e reconhecem a Deus como um pai. Então, como objetivo de religião, ainda tem muita coisa para ser melhorada no cristianismo. E o livro de Urântia diz que haverá uma reforma no cristianismo. Ele não fala que vai surgir outra religião para substituir o cristianismo. Ele fala haverá uma reforma na igreja a ponto de retomar os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Mas o cristianismo é a base. Nós não temos como simplesmente achar que o cristianismo será superado. Não, ele está adormecido. O livro de Urântia diz que os ensinamentos de Jesus está como numa
crisálida, né? Quando a lagarta entra no casulo e que em algum momento essa crisálida irá se romper e os verdadeiros ensinamentos de Jesus serão retomados. Então, é isso que nós temos. O cristianismo é o futuro da religião. Obrigada, Obrigado, Neemias. obrigado, Sueli. Lília? Então, eu gostei daquela parte da ministração social, né? Que Jesus fala, porque ele dá uns exemplos assim tão práticos, né? Ali, ele estava ali nos afazeres dele, tanto como tutor do Ganide, ou então fazendo as traduções para o Gonode, né? No comércio ali. E arrumava tempo para fazer ali, no caso, entregar aquela criança à mãe, né? Então, ele deu o exemplo disso. Depois, ele deu o exemplo da viúva também, que fizeram todo o esforço para conseguir emprego e tal. Então, colocando luz, assim, naquilo que de bom as religiões fazem, eu acho que todas elas fazem esse serviço social, em particular a igreja, porque às vezes a gente fala da igreja católica, mas a igreja católica sempre fez muito serviço social, né? Então, a gente Uhum. sabe, por exemplo, com hospitais, né, o Hospital da Misericórdia, como é as Santas Casas de Santa Casa da Misericórdia, né, Misericórdia. são todas, e tem hospitais também, tem de outras denominações, então, sempre teve esse cuidado com aqueles que estão doentes, precisando, né, ou, assim, com as crianças também, com creches, com muitas coisas, assim, Comunidades eclesiais de base. eles têm esse serviço social as escolas também, né? As primeiras escolas foram os jesuítas que trouxeram toda aquela história e tal. E também todas essas religiões e denominações católicas e cristãs, né? Eles têm os missionários que vão levar a palavra de Deus aonde as pessoas que doam a sua vida para levar a mensagem de Jesus ainda, né? Uhum. Então, tudo isso faz com que a quarta revelação ainda está aí Ainda se está em andamento. expandindo, né? Lógico que nós temos a quinta também, e como o Neemias falou, a igreja cristã, ela vai ainda levar a verdadeira mensagem de Jesus, da paternidade de Deus e da irmandade, né? Mas muito já se vive também com Uhum. relação a isso, né? Dessa irmandade e de que somos todos irmãos e que precisamos nos ajudar. Então, é isso que eu E queria quando que... acontecem coisas como isso que está acontecendo agora, por exemplo, Sim. como as pessoas se unem e como as pessoas se solidarizam e ajudam, né? Então, isso é bem bacana também. É verdade. Verdade, muita gente se ajudando. Então é muito bacana ver isso. Uhum. Muito bem. Quem mais? Então, tá bom. Então, eu já passei os exercícios de fixação também para Lília e para Neemias. Então, acho que logo já vai estar no nosso site. Tudo muito facinho, só para gravar bem na cabecinha. Uhum. Muito obrigada, Sueli. Obrigada a Boa noite, vocês, foi um pessoal. prazer. Boa noite. Obrigado. Um abraço a Boa noite. todos. Um abraço. Boa semana. Semana que vem o Henricão, que vai falar sobre Jesus em É o retorno de Roma. o É, retorno de é. Roma. Isso. Agora ele estará retornando. Que bom. Isso aí. Todos convidados. Então tá bom. Isso. Boa noite e gratidão. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela Boa noite a presença. todos. Gratidão, boa Obrigada, noite. pessoal. Seu Irineu, ele estava escondidinho atrás do Aham, Galaxy. ele estava Que ali. bom. Aham, Ainda muito estou bom. ouvindo. Que legal, seu Ainda Irineu. Que bom, estou. Surei. Boa Um noite a abraço a todos. todos. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Obrigada.